Obrigado aí a FRG e a BGD pelo convite, especial FRG, Vanessa, Thiago e toda a turma, por estar uma vez aí nos eventos da FRG. Só tem um pointer, um passador, para... Onde é que tem o passador? Pela primeira vez aqui nos eventos da FRG em casa, digamos assim, eu sou também gaúcho, sou professor da UFSM, Santa Maria. Obrigado. E venho falar, trabalho há muito tempo no setor fotovoltaico, quando ainda não era mercado. Então, se vocês acham que agora tem crise, tem que ver quando não existia mercado. Tá? Era uma realidade totalmente diferente. Então, eu comecei a trabalhar lá no início, em 2009, com energia solar fotovoltaica. Quando começou a existir um mercado, de fato, foi em 2017, por aí. Então, já trabalhei, ajudei a construir políticas aí, convencer o governo do estado a acabar com bitributação, convencer investidores a começar a fazer os primeiros projetos. Era muito, mas muito, muito mais difícil que é hoje. Vocês acham que estão passando por dificuldade. Era uma coisa quase impossível conseguir convencer alguém a fazer algum projeto. Tá? E então a gente passou por várias coisas, desenvolveu o laboratório de ensaios, trabalhou com certificação e trabalho com pesquisa na área e vejo como o mundo se desenvolve no tema e vou trazer um pouquinho para vocês uma visão de perspectivas, tá? Do que aconteceu no mundo, o que está acontecendo no Brasil e as oportunidades que vão existir nesse mercado de energia renovável. Tá? Nós temos uma experiência com o laboratório de ensaios em Santa Maria, nós realizamos um laboratório, fizemos ensaios de inversores para o Inmetro. Então, nós conhecemos bastante a realidade, estamos bem inseridos, conversamos com bastante gente. Mas o que eu vou falar é uma outra pegada, mostrando o link entre a GD e a transição energética, entre o que aconteceu e está acontecendo com essa primeira mudança, primeiro impacto do mercado, com o fim de um subsídio pleno, para uma segunda etapa, onde começa a se cobrar pelo serviço da rede, que é o que nós estamos passando, tá? E mostrar que isso já aconteceu em outros lugares do mundo, fenômenos similares, inclusive com transições tecnológicas decorrentes desse processo, e como eu enxergo as oportunidades e desafios para o mercado no Brasil dessa área. Então, nos primeiros conceitos de renováveis, que a gente trabalhava com renováveis, o conceito principal se chamava fontes alternativas, era o nome que se utilizava, porque era tão alternativo, era tão pequeno o potencial de geração que tínhamos, que se chamava assim, sistemas maior parte off-grid, alguns on-grid, tá? Fotovoltaica, eólica, falava muito da fonte. Depois, em 2010, por aí, mais ou menos, se mudou o nome para o nome desse fórum, que é o nome geração distribuída. Ou seja, se falava com pequena geração, ou microgeração, mini geração, aí com geração baseada em conversores e geradores síncronos, separando não mais por fonte, mas por tipo de geração. Mas vejam que o termo geração distribuída acabou quando? Lá no mundo, digamos assim, dos países da fronteira, 2015. Nós estamos mais ou menos nesse momento para o resto dos países desenvolvidos. Tá? Morreu a geração, morreu o negócio de energia? Negativo. Houve uma transição que entrou com um novo nome, chamado recursos energéticos distribuídos, aonde entrou armazenamento e veículo elétrico. Por que entrou armazenamento e veículo elétrico? Pergunta. Porque houve mudança de marco regulatório e mudança de tarifação de modelo de negócio. O que aconteceu? O modelo de negócio mudou. O que era de uma maneira, eles tiveram que começar a fazer peak shaving, armazenar energia, começou a botar bateria para valer a pena o negócio. Então, isso já aconteceu no mundo. Era natural que ia acontecer no Brasil e eu vou mostrar um pouco por quê. Tá? O que motivou a primeira evolução de nome? 2010. Tá?
Mudança de fontes alternativas para fonte de geração distribuída. Evento na Europa. Vocês vejam que lá na fonte alternativa, lá antes de 2010, pouquinha quantidade de geração solar fotovoltaica, que é a maior fonte distribuída, né? Olha a mudança que começou a crescer uma exponencial, surgiu o alerta que levou a esse processo. Mais ou menos na mesma época aconteceu um efeito similar na Califórnia. São os dois países de vanguarda e houve essa transição da fonte alternativa para geração distribuída. Não se pôde trabalhar mais da mesma maneira. Começou a acontecer alguns impactos, sejam eles econômicos ou técnicos. Tá? E isso vai acontecer e não vai ser a última passagem que a gente vai ter. Tá? Observem que qual foi o que motivou a primeira evolução? Por que houve aquele investimento grande na Alemanha? Porque a Alemanha dependia basicamente de importação de energia. Aí está a matriz energética. A Alemanha não tem petróleo, não tem gás natural, tá? E ela começou a gerar energia com o que ela tinha. Não queria usar as nucleares, carvão, e começou a usar waste, queimar lixo, ou restos industriais de madeira, e solar e eólica, que é um pouquinho de fonte que eles têm. Então, eles têm uma dependência energética externa imensa. Vocês estão vendo o problema da Europa agora, com a crise energética na Europa, que teve quando brigaram com a Rússia, porque eles estavam na mão, energeticamente, de uma grande dependência russa. Então, vocês vão ver, em 2010, as importações de energia da Alemanha, tá? Ela importava 21%, ela importava 94% da fonte de gás natural, 97% do óleo, ou petróleo, e 21% do hidrogênio, mais 70% da nuclear. Tá? Em 2022, não mudou muito. Eles tentaram reduzir um pouquinho o consumo de energia, eles não mudaram muito o carvão, eles estão com um problema de dependência energética, eles vão tentar gerar com o que tem. Eles estão armazenando o carvão deles para que se der um grande problema eles terem carvão para usar no futuro. Tanto é que, quando deu a crise agora, foi o carvão que entrou lá. Eles estão deixando as nucleares prontinha, paradinha, se der um problema, eles entram com elas. Energia é uma das maiores poderes dos países. Ele é fundamental para a economia. Ele é um dos maiores motivos de guerra, de disputa. E isso é extremamente importante, porque a gente não mostra exatamente qual o valor que a energia tem para as pessoas. As pessoas acham que é uma coisa normal, mas não é. Ela é extremamente valiosa. Tá? Na Califórnia, o problema era outro. Poluição, níveis inaceitáveis de poluição. Então, a primeira transição foi eliminar o carvão por outra fonte. Então, eles fizeram um processo que, em 2015, o carvão foi eliminado com fonte alternativa baseado nisso. Resolveu o problema de poluição? Não. Depois a gente vai ver. A segunda evolução, que é do geração distribuída para o recurso energético distribuído, aconteceu com a entrada do veículo elétrico. Tá? Grande massificação do veículo elétrico. Que aconteceu o mesmo fenômeno, mais ou menos similar à Europa e Califórnia. Motivado na Califórnia, basicamente, pela poluição do ar. Tá? Então, vocês vejam que o market share de veículos elétricos subiu, e hoje o market share de veículos elétricos na Califórnia é em torno de 30% ou mais, tá? De vendas. Mas, se vocês forem ver a lista dos carros mais vendidos, vocês não acham que está fazendo transição energética com um Mustang. O consumo de energia dele é altíssimo. Quem está comprando um Mustang elétrico não está pensando em transição energética, ou energia livre, ele está pensando em uma vantagem direta para ele lá, ele poder rodar numa lane, numa faixa sozinha lá, que ele tem uma faixa preferencial para elétrico, pagar menos imposto, ou tem algum apoio. Então, qual é o motivo principal? E isso é uma coisa importante para o nosso mercado, que vai acontecer a mesma coisa. O motivo principal
na Europa, para a evolução, por que eles querem veículo elétrico? Para não depender de uma fonte única, que no caso deles é o petróleo, ou um carro a diesel ou gasolina, a gente pode substituir assim no mais por outro combustível. Não. Está na mão de quem vende. Se você não tem um recurso e é obrigado a tê-lo, você está na mão deles. Então, o veículo elétrico entrou como liquidez. Tá? Então, eles querem substituir a combustão, o carro a combustão por EV, para reduzir a dependência no transporte de gasolina, petróleo, assim por diante, que eles não têm. Então, se vocês forem ver os níveis pré-guerra, olha, 25% do petróleo e gás natural da Europa vem da Rússia, e ainda durante a guerra eles estão com 17%. Ou seja, é dependência energética, é política estratégica, e isso tem a ver com mercado de preços. Tá? Então, a transição energética, só para vocês entenderem, não entrarem muito em algumas coisas que talvez tendam a falar para vocês terem clareza disso, ela é uma menor dependência energética entre os países e independência do consumo final por combustíveis específicos, impacto na qualidade de vida, redução da poluição urbana e aonde entra para nós, aqui, menor dependência dos agentes econômicos. Se você produz sua própria energia, você está menos dependente do Estado, menos dependente de flutuações de preço, ou não subiu a energia quando deu o problema da crise do petróleo, com redução da energética, subiu o preço de combustível da gasolina do carro. Quando subiu de 2, 3 anos para cá? 2 vezes. Nós não estamos livres da geopolítica mundial. Mas se você gerasse sua própria energia para alimentar seu carro, qual a sua influência? Do seu preço? Se você tivesse autonomia, gerasse toda a energia necessária para alimentar seu veículo e armazenasse ela e gerenciasse esse processo, o custo seria, a diferença de vocês, a inflação para você seria 0. Tá? A ecológica é o discurso, mas o que move venda, move mercado, move geopolítica é o basicamente econômico. Tá? Temos que ser realistas quanto a isso. E foi isso que também moveu a mudança que está ocorrendo agora no Brasil, né, no sistema elétrico, que é a fonte alternativa não tinha nenhum impacto. Então, não tinha muito requisito, não impactava no sistema. Quando nós fomos para a geração distribuída, começou a ter foco, tem impacto no sistema, que é o que nós estamos sentindo agora, impacto técnico e econômico. Mudou o modelo de negócio. Começaram a exigir mais requisitos dos equipamentos e da conexão à rede e começaram a tarifar diferente a coisa. Tá? E aí, o mercado se restabeleceu. Ah, estão tarifando aqui? Vamos mudar. Califórnia, a maior parte dos sistemas fotovoltaicos é com armazenamento. Fui num evento, conversei com o Greg Ball, lá, um dos técnicos líder da Tesla. Eles vendem aos montes sistemas fotovoltaicos com armazenamento. A Califórnia começou a incluir tarifação alta para injeção em alguns horários, ou preço variável de energia, incluir armazenamento, e o negócio continua se acomodando num novo ponto. Então, isso vai acontecer, é natural, só que não pense que vai ficar aquele movimento do ano passado era para sempre. Era previsível acontecer isso, mas não acabou o mundo. Tá? A mudança financeira, vocês já viram que ainda é pequena, e vai ter soluções que vão demandar, e tem soluções de caminhos que vão demandar volume maior de vendas ainda, porque os sistemas com bateria são muito mais caros, em geral, que sem bateria. A energia só aumenta o preço ao longo do tempo. Ela nunca fica mais barata ao longo da história. Então, ela é uma demanda cada vez maior. As pessoas precisam cada vez mais energia. Então, vai ter mercado ainda. Esse mesmo cliente que vocês venderam no sistema, daqui a 2 anos, ele vai aumentar o consumo dele, ele vai precisar mais energia e vai querer comprar, possivelmente, uma solução maior também. Então, não acreditem ou achem que acabou o mundo, que
negócio de energia ele tem uma vida longa ainda pela frente, mas o negócio de vender fácil, o sistema, esse sim não vai ser mais assim, como já vários aqui falaram. Vai ser um negócio com qualificação técnica e com valor agregado. Tá? Então, qual é o problema? Por que estão tarifando a energia? Qual é o impacto? O problema todo é que termoelétrica a vapor, termoelétrica a ciclo aberto, elas têm dinâmica lenta. Elas respondem lentamente ao sistema. Tá? Enquanto a hidrelétrica já é um pouco mais rápida. A gente não consegue resolver esse problema aqui, que é o problema chamado a curva do pato. Estão vendo o desenho do pato atrás? A curva do pato é esse problema que essa rampa de variação aqui é muito rápida. Tá? Esse é o problema. Tem que ter muita sobra de energia no sistema elétrico para garantir essa função, e isso tem impactos sistêmicos e tem alguns riscos, né, que tem que aumentar a reserva girante, colocar armazenamento em baterias, e tem um caminho que vai chegar, que é a gestão do consumo, já falaram aqui. Tá? Ainda nós estamos pensando em fotovoltaica, que você vai gerar de qualquer momento, o sistema vai receber e vai pegar de volta sem ir e volta. Se você faz gestão de consumo, ou seja, gerencia o uso dos equipamentos de tal forma que nas horas que você produz mais energia, você consome mais, você consegue fazer gestão energética. Você não precisa pagar essa tarifa de injeção de ida e volta. Isso já é um movimento forte na Califórnia, forte na Europa. Gestão, você entra com automação numa indústria, numa fábrica, para gastar a energia nas máquinas que consomem mais energia nas horas que você tem energia mais barata. Como se fosse um preço variável de energia. É um movimento que envolve instalações de sistemas, gestão, automação, e tem muita oportunidade para crescer e, inevitavelmente, vai crescer esses sistemas também. Tá? Então, por que isso? Porque nós temos realmente alguns riscos para o sistema elétrico. Se a geração distribuída for colocada de qualquer maneira, ela pode gerar riscos catastróficos de blackouts, inclusive. Nossos inversores no mercado, muitos deles não estão plenamente equipados ou prontos para atender os requisitos. Tá? E nós temos um desafio maior que na Europa, tipo a Alemanha, geração térmica, carvão, a gás e nuclear, estão todas próximas dos grandes consumos, enquanto no Brasil, a nossa geração térmica é próxima do consumo, mas a hidrelétrica e a solar e a eólica são longe, normalmente. Solar e eólica no Nordeste, de grande porte, né? Eólica, principalmente. A solar é mais distribuída, né? Na GD. Mas é mais perto do consumo. Mas a de grande porte, não. E as hidrelétricas são lá, Belo Monte, Giral, Santo Antônio, muitas delas distantes. Isso gera mais riscos e mais custos para transferir essa energia também. Tá? Mas vejam, a Alemanha tem mais ou menos o mesmo consumo de energia total que o Brasil. Na geração distribuída, no Brasil, nós estamos na Alemanha de 2010. Quando chegou em 2010, eles tiveram vários programas de subsídio e incentivo para instalar sistemas fotovoltaicos, mais ou menos como nós tivemos no início, e começou a mudar lá em 2010. Tá? E eles se acomodaram um pouco, pode ver que freou um pouco a curva, mas a curva voltou a crescer. Ela volta a crescer de qualquer forma. Tá? Alguns lugares mais devagar, alguns mais rápidos, mas volta a crescer. Porque a demanda nossa de energia é crescente. Então, o que nós devemos fazer? Tá? Nós devemos... Como mitigar os riscos da inserção massiva? Que é o risco da inserção massiva na capacidade do sistema elétrico de suportar ela sem ter blackout, casar consumo com geração. Como nós fazemos para resolver isso? Nós temos que ter requisitos de equipamentos, como
houve na transição, ó, na fonte alternativa não tinha quase requisito nenhum. Na geração distribuída, nós já começamos a botar algumas proteções e serviços adicionais que os inversores tinham que fazer para suportar uma inserção de maior quantidade. Quando é uma fonte de problema pequenininha, é uma coisa. Quando tu tem muitas fontes, elas têm um impacto em grupo grande. E é isso que está começando a ocorrer no Brasil. Não é uma coisa só de taxação de governo, do mercado. É um problema técnico real que incorre em custos. Tem que se fazer investimento em mais linhas, em mais subestações, em mais interconexões, em mais reserva girante. Nós temos que deixar mais energia hidrelétrica correndo água livre para que se der uma variação de energia solar ou térmica, poder entrar, principalmente porque a geração térmica, por exemplo, a carvão, ou alguns ciclos fechados a gás, são lentos, levam 1 hora. Então, você não consegue fazer uma variação rápida de curva de potência. Você não consegue ligar uma carga rápida, ligar um gerador rápido, ele leva 2h30 para entrar em produção e gasta combustível para isso. Então, é esses custos que estão entrando nessa transição, nessas questões, dessas tarifações todas que a gente está entrando. E também, nesse primeiro momento, está entrando somente o custo ainda da distribuição, mas vão, obrigatoriamente, em algum momento, entrar outros. A gente não sabe se vai ser o consumidor que vai pagar ou se vai ser o governo que vai fazer investimentos de Estado para isso. Mas vai existir. Tá? A menos que nós vamos para a direção que nós estamos indo. Que o mundo já foi. Qual é a solução que a Califórnia fez? Que a Alemanha fez? Boa parte? Coloca o armazenamento. Você resolve o problema técnico e o modelo de mercado vai parar em pé a partir do momento porque a tarifação variável, os custos para isso vão fazer essa mudança. Isso é natural. Tá? As baterias, quando começou esse problema na Califórnia, as baterias eram caríssimas. Caríssimas. Baixaram mais de 5 vezes o valor. O veículo elétrico não era muito mais caro há um tempo atrás do que agora? Massificação cria um mercado que vai resolvendo e vai resolvendo o problema de custos, os problemas técnicos associados. Então, vai ter uma nova onda de uma mudança, não vai ser esse mesmo sistema fotovoltaico, talvez, que se venda hoje como massificação, embora ainda nós temos muito espaço com essa resolução, mas vai chegar uma hora que ela vai também, vai se ter uma nova mudança novamente, se mudar, se a penetração for muito grande, e vai ter um espaço para um novo modelo com baterias e armazenamento. Toda vez que tem isso, isso sempre vai ter mercado para quem sabe trabalhar tecnicamente, quem instalar, quem vende equipamentos. Mercado tanto de manutenção, substituição, novas instalações. Nós estamos lá no início da curva, nós temos 1/3 da energia fotovoltaica que a Alemanha tem ainda, com muito mais potencial de geração, porque lá gera 30%, 40% menos que nós, por causa da reduzida irradiação. Então, as demandas vão subir, vão aumentar, mas vai ter novas soluções técnicas e novo mercado vai surgir. O veículo elétrico, que a gente está entrando agora, ele gerou lá fora esse mercado por causa desse problema aqui também. Tá? Então, e no veículo elétrico, a pessoa fica ligando energia, boa parte dela, e ele carrega nos carregadores inteligentes variável com o preço da energia da hora do dia. Você pode programar. Então, você faz um lógica do sistema de tarifação da rede. Você ajuda o sistema fazendo uma contralógica e você paga menos. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que esse movimento técnico não é uma jaboticaba brasileira, digamos assim. Aconteceu já no mundo. Aconteceu, eu li lá em 2015, 2016, a preocupação do mercado da Califórnia com a tarifação variável da energia. O que é tarifação variável? A Califórnia começou a fazer a cada 15 minutos variação de preço da energia. Tinha horas que a injeção na rede era 0. Qual hora? 2 da tarde, meio-dia. Que é o horário que tinha mais energia solar. Você gerava energia e dava de graça para a concessionária e pagava de noite. O sistema quase ficava sem retorno de investimento.
que eles fizeram? Vou ter que botar um armazenamento. Armazeno na hora que eu tenho que a energia é barata, eu armazeno para mim. E posso até vender para a concessionária na hora que é mais cara. O sistema, o mercado vai se ajustar. Vai existir demandas e novas soluções. Não pensem que acabou a coisa, que o modelo é esse único. O mundo vai se adaptar e vai ter novos modelos de negócio para isso. Tá? Então, a regulação pelo Estado vai ter que acompanhar para nós garantirmos um sistema elétrico estável e que os sistemas se mantenham gerando energia e que nós tenhamos energia confiável. Mas também vai acontecer esse movimento, e já aconteceu lá fora, similar, um movimento de autodepuração. Esses movimentos dessas bolhas, você já deve ter visto lembrado de bolha financeira, bolha imobiliária. Nós tivemos uma mini bolha na energia solar. Tá? Queremos ou não, temos que ser realistas. Tá? Com esse movimento, até houve um movimento de manada, né? O pessoal começou a instalar, vai acabar o subsídio, vai acabar. Deu uma bolha. E, quando acaba a bolha, há uma depuração. O que é depuração? Os bons, melhores, os que se adaptarem, os que entenderem o momento que, no momento de baixa, você organiza a casa, se prepara, se qualifica e pensa que tem outras oportunidades de negócio, você se prepara para um novo ciclo de crescimento, às vezes fazendo uma adaptação no seu negócio. Então, surgiu problemas de qualidade em equipamentos da Califórnia, programas de eficiência, como o Sandia, obrigatórios, porque inversores também começaram a baixar a eficiência de desempenho. Programas como o PVEL, que nós no Brasil estamos trabalhando por desenvolver uma regulação para melhorar a eficiência de equipamentos e o desempenho e a confiabilidade, para que nós tenhamos produtos confiáveis no mercado. Nós não precisamos comprar mais qualquer equipamento, porque houve um certo arrefecimento e nós podemos agora trabalhar com qualificação e com melhoria de mercado para garantir o ambiente de negócios. Vendo a Califórnia, notícia. Olha a notícia. Tá? Destravando da Califórnia, né, o potencial de geração distribuída de escala de gigawatt. Mostrando quais as soluções que eles identificaram aqui, várias delas eram armazenamento. Isso aqui já foi passado, o que nós temos agora de mudança tarifária. Tá. Então, nós temos que entender que vamos ter um grande mercado. Hidrogênio verde vai entrar, vai ter um monte de oportunidade com eletrolisador em casa, com carro, talvez gerando energia solar fotovoltaica com carro. E, obviamente, na rede tem um impacto econômico. Mas vocês entendam, tá? Tem muito mercado para a geração renovável. Muito mercado. Não se abalem a isso. O que eu quero mostrar é que esse movimento já existiu no mundo. Já ocorreu esse tipo de sentimento que nós temos no mercado brasileiro, porque houve uma mudança regulatória em outros lugares do mundo, se encontrou novos pontos de operação de mercado, novas realidades de mercado, aonde o mercado voltou a crescer e o pessoal continuou crescendo. A Califórnia cresceu 5 vezes depois daquela regulação, o tamanho do mercado, com mais valor agregado, porque começou a vender bateria que dá mais valor agregado na instalação. Então, largo um pouco, entro no lado por baixo e saio por cima, pensando que se animem e consigam levar para as pessoas a ideia que elas vão precisar mais de energia, consumir mais, vão gerar mais, tem novos mercados e que só foi uma pequena mudança e que esse fenômeno já ocorreu em outros lugares do mundo e que é natural e que não acabou o mercado de energia solar. Tá bom? Essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Vocês sejam resilientes por um momentinho e ponham a visão para frente. Vai aumentar muito mais ainda o mercado de energia solar. É só uma questão de reorganização
e pensar diferente, pensar nesse momento, entender o momento para pensar como se reequilibrar e ir adiante. Tá bom? Tá no passado da hora. Era isso. Eu acho que não tem espaço aí para a questão dos... Como é que se chama? Acho que dos brindes, né? Beleza? Então, a sessão dos brindes. Eu agradeço aí a atenção de vocês. Se quiserem, me procurem, por causa do horário estar avançado. Eu estou disponível para discutir e responder perguntas e questionamentos sobre esse tema. Mas a mensagem é: nós estamos num momento, talvez, com um pouco de um sentimento triste, mas pensem que é uma transição que vai, se vocês souberem levar um grande crescimento novamente. Tá? É uma questão de tempo e de preparação e de vocês estarem convictos que isso vai acontecer. Tá bom? Obrigado.